Sempre quando a bola começa a rolar em uma Copa do Mundo, a imagem que vem à memória do brasileiro é de celebração. 5 conquistas protagonizadas por lendas do esporte como Pelé, Garrincha, Jairzinho, Romário e Ronaldo. Porém, esse universo de festa e alegria começou a sofrer uma reviravolta a partir de 2014, ano em que o Mundial de Futebol foi sediado no Brasil sob o governo do PT. Além do impiedoso 7-1 que o Brasil levou da Alemanha, o legado deixado pelos governos lulopetistas foi composto de incontáveis obras inacabadas, estádios de futebol sem uso, como o Mané Garrincha, além de inúmeras suspeitas de corrupção e desvio do dinheiro do pagador de impostos. Em 30 de outubro de 2007, ou seja, 2 anos após o escândalo do esquema de corrupção no governo Lula, conhecido como Mensalão, a FIFA anunciou que o Brasil havia sido eleito como futura sede da Copa, a ser disputada em 2014. Minutos após a confirmação, a imprensa mundial optou por não passar a mão na cabeça do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, algo que, aliás, é bastante comum atualmente. Ao repercutir a decisão, o tradicional Financial Times alertou para eventuais problemas de infraestrutura e corrupção que pairavam sobre o Brasil, citando que o país já tinha tido problemas com superfaturamentos nos Jogos Pan-Americanos. O comunista Orlando Silva, na época ministro dos Esportes de Lula, não gostou nada de tocarem o dedo na ferida e rebateu. Abre aspas. Foi uma manifestação preconceituosa. O Brasil é um país de estabilidade política e de instituições plenas. Fecha aspas. O alerta feito pelo jornal de nada adiantou. Além de ratificar a realização da Copa no Brasil, a FIFA concordou em liberar o uso de 12 estádios a pedido da CBF e do próprio presidente da República. Tudo isso regado aos bilhões do pagador de impostos. Abre aspas. A Copa não é apenas gastos, ela contribui para nosso projeto de desenvolvimento, pois gera empregos e aumenta a renda do trabalhador. Fecha aspas. Esse foi o discurso, à época, da recém-eleita presidente da República, Dilma Rousseff, em 2011, ao apresentar um projeto de investimento de nada menos que 33 bilhões de reais no setor de infraestrutura. Todo esse esforço do governo tinha como objetivo satisfazer as exigências impostas pela FIFA, que ao mesmo tempo agradava a relação do PT com empreiteiras. 2 anos antes de assumir o comando do Palácio do Planalto, a petista estocadora de vento apareceu em uma coletiva ao lado do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para anunciar uma obra prevista para ser concluída antes mesmo do Mundial, o ambicioso projeto do Trem-Bala. Prometido para ficar pronto a tempo de atender turistas que viriam assistir aos Jogos no Brasil, o moderníssimo trem jamais saiu do papel. Depois de 3 leilões para licitar a obra do Trem-Bala, o governo Dilma desistiu oficialmente de contar com o meio de transporte para a Copa. Apesar do vexame anunciado, os trabalhos para garantir o torneio mundial no Brasil não pararam com o descarrilamento do Trem-Bala. Em 30 de junho de 2014, portanto 2 semanas após a abertura da Copa na Arena Corinthians, o governo federal se gabava de que 95% dos projetos incluídos no PAC da Copa tinham sido concluídos com êxito. A gastança já alcançava 871 bilhões de reais. A história pseudo-vitoriosa contada por Dilma e sua turma, entretanto, provaria ser cheia de furos em seu esquema tático. Um relatório divulgado 4 anos após a inesquecível goleada de 7-1 da Alemanha sobre o Brasil mostrou que dezenas de projetos anunciados para 2014 ainda não estavam finalizados em 2018, ou seja, em plena Copa da Rússia. Em Cuiabá e Fortaleza, por exemplo, as linhas do veículo leve sobre trilhos previstas para servir à competição não foram concluídas. Em Brasília, o mesmo VLT também não havia sido terminado.
Na capital do Amazonas, Manaus, foi preciso dar aquele jeitinho brasileiro para dizer que estava tudo correndo bem. E no lugar de um moderno monotrilho e um BRT, a prefeitura pintou o chão das ruas e inaugurou um corredor de ônibus batizado de Faixa Azul. Já o Rio de Janeiro, do atual presidiário Sérgio Cabral e à época governador, conseguiu cumprir quase todas as promessas de campanha, mas com uma série de ressalvas. Isso porque o chamado BRT Transcarioca, que custou 2 bilhões aos cofres públicos, passou a ser investigado por suspeita de corrupção. Quem não se lembra da frase "Não faz Copa do Mundo com hospital"? Fala de Ronaldo Fenômeno nunca fez tanto sentido, ainda mais com o aval de Lula, que também cometeu um famoso sincericídio, abre aspas. Se eu ficar dizendo que não pode ter Copa porque tem criança na rua, porque não tem escola para todo mundo, nós não vamos fazer nada. Fecha aspas. As declarações resumem um caos recente. O Brasil sofreu e sofreu muito com a falta de leitos de UTI durante a pandemia de Covid-19. Mas os estádios estão aí. Em 2018, 12 pessoas foram denunciadas sob a acusação de superfaturar a reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília, graças a depoimentos de executivos da empreiteira Andrade Gutierrez. Outras 11 arenas também entraram na mira da Lava Jato, incluindo o Mineirão, palco da humilhação sofrida pela seleção brasileira com o inesquecível 7-1. A última a ser apanhada no pente fino da Polícia Federal foi a Arena Castelão, em Fortaleza, suspeita de ter sido envolvida em um esquema de desvio de dinheiro do pagador de impostos, estimado em 11 milhões de reais. Com a bola já rolando na Copa do Catar e o PT prestes a voltar ao poder, nunca é demais relembrar dos tempos em que o Brasil não ficava um dia sem a descoberta de um caso de corrupção. Com informações direto de Brasília, Andréia Luiza Matias para a TV JCO. Chegou no Brasil a nova rede social que luta contra as Big Techs, protegendo a liberdade de expressão e cancelando a cultura de cancelamento. Porque pensar mais nunca é demais. Chegou a plataforma do pensamento independente, da tecnologia de ponta. Chega de vender seus dados pessoais. Chega de censura. Chega de não ser livre. Chega. Chegou o Getter. Chegou a hora de dizer o que você pensa do jeito que você quer. Baixe o app.